Na verdade, hoje é muito claro isso pra mim, né? Tá. A primeira coisa foi eu realmente reconhecer. O reconhecimento, né? Um reconhecimento duplo, na verdade. Reconhecimento nossa, eu não me vejo dessa maneira. Ele tá descrevendo uma pessoa que ele vê, mas eu não me vejo assim. E o porquê que eu não me vejo assim? Quais são realmente as minhas habilidades? No que realmente eu sou boa? No que realmente, o que realmente eu conseguiria desenvolver? Porque eu me fiz todas essas perguntas, né? E ao olhar para trás, para os meus anos, para os anos que eu já tinha trabalhado, eu vi, nossa, realmente eu me comunico bem, realmente eu sei vender, realmente eu tenho disposição para trabalhar, realmente eu quero crescer na vida. Ou seja, eu não estava mais me reconhecendo porque eu parei de olhar para aquilo que eu era boa. E os meus olhos, eles estavam totalmente concentrados nas minhas limitações. E assim, ó, eu vejo isso, tá? Porque há 14 anos eu trabalho liderando basicamente 99,9% de mulheres. Então, o que eu tava vivendo naquele momento? Eu tava olhando para as minhas limitações. Não, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho que cuidar da casa, e eu tenho um marido, ou seja, eu tava concentrada no que eu acreditava que me impedia. Quando eu sento hoje em dia para conversar com as pessoas, quando eu sento hoje em dia para conversar com mulheres, eu gosto muito de fazer essa pergunta. O que tu acredita que está te impedindo? Qual hoje é o teu impedimento? E aí, quando as pessoas elas param para pensar, tipo, impedimento real que me impede, as pessoas acabam descobrindo que elas criam na mente delas uma narrativa, que elas criam na mente dela uma história, que elas passam a acreditar. Porque eu fiz isso nesse período. Eu contava, eu falava, eu não posso fazer mais porque eu tenho 3 filhos pequenos. Eu não posso porque minha cidade é pequena. Eu não posso porque... Eu criei uma história de impedimento. E todas as pessoas nas quais eu trabalho com elas, quando eu paro e sento e converso, e eu trago essa pergunta, o que te impede? Eu vejo que a pessoa ela já criou uma história de impedimento e ela contou tantas vezes essa mesma história que ela acreditou. Então, ela se vê completamente limitada e impedida de avançar em relação a isso. E aí, no dia que ele me falou isso, e ele me disse, olha, pra mim, tu pode muito mais. E foi quando eu fiz, então, né, essa primeira análise. Tá, mas e o que me impede? Tá, mas e se eu organizar a minha agenda? E se eu acordar mais cedo que os meus filhos? E se eu limpar a casa antes deles acordarem? E se eu ir dormir um pouco mais tarde? Ou seja, eu fiz uma reformulação na minha agenda, eu reformulei os meus dias e eu me dispus a fazer algumas coisas nas quais eu não estava fazendo. E aí, obviamente, os resultados começaram a vir. Segundo, eu ouvi ele. É, isso que eu ia falar também, né? Ele tinha uma voz forte pra você, né? Isso. Eu ouvi ele, sabe? E eu sabia que ele era bem transparente em relação a isso. No entanto, que ele foi. Ele disse, meu, tu é uma preguiçosa, tu dorme até tarde, tu não tá fazendo. Ele começou me dando uma cacetada, entendeu? Tipo, ele foi muito verdadeiro. Cara, tipo, tu não tá fazendo, tu não tem resultado porque tu não quer, tu não tá fazendo. Tu isso, aquilo... Ou seja, ele enumerou todas as coisas nas quais eu tava fazendo. E aí ele me disse. E o que mais me dói é que, pra mim... Tu é uma mulher de mais de 1 milhão de pontos. E ele concluiu dizendo assim, e se tu quisesse, tu podia produzir muito mais do que ela. E aquilo me impactou. Se eu quisesse, porque eu não quero? O que me impede? Só que a voz dele, a visão dele, me fez com que eu parasse e refletisse. Se ele me vê isso em mim, e eu acredito nele, é porque existe essa Daniele. Cadê essa Daniele? Onde está essa Daniele? E aí, então, eu me voltei muito para mim. Então, ter ouvido ele e ter feito essa avaliação foi muito crucial para minha mudança, minha virada de chave. Então, pegando a sua história, a gente pode dizer que ter alguém do nosso lado que consiga ver nossas capacidades deve ser... Né? Porque também tem um monte de gente em casa casada com alguém que fala só das suas limitações. Aí você só olha as suas limitações e tá do lado de alguém que só olha as suas limitações, fica mais difícil de sair desse lugar. E talvez por isso que a gente fale tanto da importância de com quem a gente convive, né? E eu também vivo isso no dia a dia ao conversar com as pessoas nas quais eu treino, eu ensino, trabalham comigo, até mesmo convivem comigo. E é muito real, tá? Aquela mulher que ela tem um marido, aquela mulher que ela tem uma mãe, um irmão, aquela pessoa que ela tem alguém do lado dela que a encoraja e que a fortalece, ela tem outro resultado. Ela tem outro resultado. E se ela ainda for uma pessoa que ela olha pra isso, ela acredita e ela se autovalida, acabou, ninguém pega ela. Agora, aquela pessoa que ela tem alguém negativa do lado, que traz os apontamentos para as limitações, para as dificuldades,
Nossa, a pessoa é como se ela realmente vivesse cega e surda. Cega para ela mesma e surda muitas vezes para ouvir alguém trazer isso. Porque hoje eu desempenho esse papel. Exato, Hoje, quando eu vou muitas vezes conversar com uma consultora, com uma mulher, enfim, eu vou... Guria, olha só, tu se comunica muito bem. Tu acha? Nossa, tu é muito... a pessoa vai ficar com ela... Eu vou trazendo os elogios, as validações, eu vou trazendo as minhas percepções. E eu vejo isso. Muitas pessoas são cegas e surdas para poderem ouvir e visualizar e enxergar aquilo que muitas vezes outras pessoas trazem em relação a elas, né? Então, muitas vezes, quando eu vou lá e converso com alguém, digo, guria, tu pode avançar, tu pode fazer mais e tal. E a pessoa diz, mas por que tu acha isso? Da onde você tá vendo isso, né? Que eu não tô vendo. Exato. Da onde tu tá vendo isso? Eu digo, guria, olha como tu fala. Olha que carismática que tu é. Olha que bonita. Olha os seus stories. Olha isso, olha aquilo. E a pessoa fica assim, tipo, de quem que ela tá falando? Daí eu percebo isso. A pessoa, ela não se percebe. Quando eu vou conhecer um pouco mais da história da pessoa, ou quando a pessoa me traz um pouco mais da rotina dela, do dia a dia, das pessoas que convivem com ela ao redor dela, eu entendo o porquê. Entende? Muitas vezes ela vive alguns relacionamentos ou convive com algumas pessoas nas quais as pessoas ficam ali, ó. Sabe? Só no negativo, na limitação, nas dificuldades. E a pessoa ouviu tanto isso que ela criou para ela uma narrativa de impossibilidades, uma narrativa de impedimentos. Ela acredita nisso e ela não consegue romper. Uhum. Ela não consegue romper. Entendeu? Porque ela acreditou que, tipo, pra ela não dá. Que o estado dela, que a cidade dela, que os filhos, que o marido, o periquito, sabe? Todas as pessoas, mas isso é pra tudo, tá? Todas as pessoas que não conseguem romper, se tu parar pra ouvir o que essas pessoas elas falam delas mesmas, das suas limitações, dos seus impedimentos, ali tu descobre. Ó, tá aí, ó. Tá, essa história que tu conta pra ti mesma, essa historinha, essa narrativa é o gerador, o resultado que tem hoje. Vamos mudar a narrativa? Vamos mudar essa história? E a pessoa fica assim, tipo, mudar como? Fala o oposto do que tu tá falando. Não, mas eu só falo porque essa é a minha realidade. Daí eu sempre digo, palavras constroem realidade. Eu gosto muito, Karina, de falar que eu adotei pra minha vida uma comunicação profética positiva. Quando a gente vai estudar a palavra profética quer dizer pré-dizer. Então, eu instalei isso na minha vida. Eu tenho uma comunicação profética positiva, ou seja, eu fico pré-dizendo coisas que eu gostaria, que eu desejaria que acontecesse pra minha vida de uma maneira positiva. Entende? E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas têm uma comunicação profética negativa, destrutiva, horrível, sabe? E aí, como é que a pessoa vai viver diferente disso?